nesse microfone aqui. Mas que bom, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É preciso pregar mesmo? Gente, é preciso a gente estar numa sintonia e numa conexão assim com o Senhor, muito fina. Dá para acender as luzes aí, gente? Pode, para eu poder ver o pessoal. Podem sentar, tá, gente? Para a gente sentir, né, de fato, né? Não simplesmente algo epiderme, não simplesmente algo a nível de um arrepio, né? Que se você às vezes ouvir uma canção, ouvir o pastor Felipe cantando, as melodias, as notas sendo dadas aqui, a harmonia vai trazer em você uma sensação gostosa, você pode se arrepiar também. E você pode pensar que isso é Deus também, né? Mas para que você de fato sinta e perceba, né? Porque a presença de Deus, ela precisa deixar de ser sentida para ser percebida, é diferente. Percepção fala de algo que você está atento. Sentir não, sentir alguém sopra no teu ouvido, você sente que tem alguém atrás. Percepção é você saber que tem alguém atrás sem ele precisar soprar. Vocês estão me entendendo? E para a gente engrenar e não perder, né, o momento que de fato está acontecendo, você já tem que chegar numa conexão que você perceba a presença do Senhor. Isso, gente, não se dá simplesmente pelo fato de nós virmos para a igreja. Não se dá simplesmente pelo fato de nós estarmos aqui domingo a domingo, terça a terça. A gente precisa buscar cultivar um relacionamento com Ele em casa. E isso é uma palavra que eu dou para você, mas ao mesmo tempo eu estou falando no espelho aqui. E muitas coisas têm acontecido, muitas coisas têm... Quando falamos da igreja do Senhor Jesus, muita coisa tem acontecido por esse mundo afora. Muitos eventos têm ocorrido envolvendo a igreja, muitas pessoas têm se levantado, né, como voz profética, muitas pessoas têm se levantado com palavras do Senhor, mas também muitas pessoas têm se levantado da mesma forma, só que trazendo muitas vezes confusão, e para você saber discernir isso é muito complicado. A Bíblia vai falar da voz do noivo e a voz da noiva, né? Dos profetas a gente vai ouvir falar muito essa expressão, né? Ouve-se a voz do noivo, ouve-se também a voz da noiva. Só que o que é que está complicado hoje de nós entendermos? A voz da noiva. A voz do noivo, ela é única. A voz do noivo, ela é uma só. Mas a voz da noiva, ela tem, infelizmente, encontrado muito ruído. Ela tem encontrado muitos obstáculos para que ela possa ser audível, principalmente ao ouvido do noivo. E essa noiva somos nós, é a igreja dele. O Senhor me fez saltar um texto, já que nós vamos continuar hoje falando sobre a série de mensagens, né? Que nós estamos falando sobre as casas que Jesus entrou, né? As casas que Jesus visitou e esteve ali. O Senhor me fez correr para um texto que está lá em Ageu, a partir do versículo 1, mas eu quero ler o versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É um apelo que o Senhor está fazendo ao povo de Israel, logo depois que saiu do exílio da Babilônia. O povo sai do exílio, e se você for ler o contexto imediato desse texto, você vai ver que o Senhor vai falar sobre uma casa, o Senhor vai falar sobre a edificação de uma casa. Só que a expectativa que o Senhor tinha com relação à resposta desse povo era que esse povo fosse correr para edificar uma casa específica. Mas não, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a correr
e a edificar as suas próprias casas. E o Senhor, no versículo 4, ele vai dizer isso: acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A gente está vendo aqui, claro, que o contexto histórico, o contexto lá, geográfico desse período, Deus estava falando do templo, né? Você vai ver o próprio Deus falando sobre a edificação da sua casa, né? O templo de Salomão e tudo isso. Mas o Senhor me fez pensar e trazer essa mensagem para nós. Nós vamos falar sobre casas que Jesus habitou. A gente vai trazer um pouco sobre esse contexto celular que nós compartilhamos aqui na igreja. Mas antes de tudo, gente, antes de nós convidarmos Jesus, né, para irmos para uma casa, no caso numa célula, estabelecermos um lugar onde ali nós iremos compartilhar da palavra com os irmãos, com pessoas que vão chegando, primeiramente nós precisamos saber como é que está essa habitação aqui. Aqui Deus ele dá uma chamada no profeta, nos sacerdotes e no povo. Gente, vocês estão correndo muito e estão trabalhando muito bem naquilo que é de vocês, naquilo que é material para vocês. E claro, o conforto ele não é proibido, tá, irmãos? Conforto não é proibido, prosperidade não é proibido, riqueza não é proibido. O Senhor não proíbe nada disso. Só que um problema se estabelece na nossa vida uma vez que nós colocamos tudo isso acima dos propósitos que o Senhor tem para nós. E um dos primeiros propósitos que o Senhor quer que nós estabeleçamos é a edificação dessa casa. Paulo vai falar que nós somos o quê? Templo. Nós somos morada do Espírito Santo. Então, para que correr tanto, sendo que você tem um propósito, você tem uma missão para ser cumprida antes de você estabelecer qualquer coisa? A base do texto que nós vamos ler, gente, está lá em João 2, versículo do 1 ao 11. Eu não vou ler porque é muito texto, do 1 ao 11 são 10 versículos aí. Eu vou resumir a história para vocês aqui. Maria, mãe de Jesus, é convidada para ir a um casamento numa cidade chamada Caná, na Galileia. E não só Maria é convidada, mas Jesus também é convidado. O texto ele é enfático em dizer que Jesus também é convidado pelo casal lá de noivos, né, claro. E eles vão. No rolar dessa festa, o que acontece? O vinho cessa, o vinho acaba. Maria, mãe de Jesus, preocupada com o bem-estar de todos na festa ali, chega em Jesus: ô meu filho, acabou o vinho na festa aí, e aí? Tem como você dar uma força, dar uma ajuda? Jesus responde a ela: mulher, aqui tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. É isso que ele fala, né? Ainda não é chegada a minha hora, vai ter a hora certa da minha manifestação. Só que Jesus, ele meio contristado ali com a situação, obedece a mãe, né? Vamos dizer assim. Maria manda os serviçais separarem as talhas e diz para ela: ó, façam tudo que ele vos mandar. Eles separam as talhas, deixam lá, enchem-a de água. Essas talhas, gente, elas eram usadas para a purificação dos judeus, era um rito místico deles, né? Não comiam sem lavar as mãos, não comiam sem fazer essa higiene, né? Para poder pegar nos alimentos e ingerir. E Jesus manda eles encherem essas mesmas talhas de água. Se eu não me engano eram 8. Eram 8 ou eram 7? Acho que eram 8, não era 7, não sei. E o que acontece? Jesus pega agora para o serviçal 6, eram 6, errei por 2. Pede para que os serviçais peguem aquela água e leve para o mestre-sala, né, que era o rapaz que estava organizando a festa. Ele prova aquele vinho e fica surpreendido e leva lá para o maioral lá que estava na festa. Esse maioral fica encantado com aquele vinho, vai até os noivos e elogia-os. Rapaz, como é que pode? Em todos os lugares que nós vamos, serve-se primeiro o vinho bom, porque depois que o pessoal está, né, chapado ali,
já está embriagado, aí serve-se um vinho inferior. Mas você, eu vi que tu deixasse o vinho bom para o final. Que coisa! Sendo que, quem foi que fez esse milagre? Quem foi que fez essa transformação de água em vinho? Foi o próprio Jesus. Nesse texto, gente, a gente pode destacar muitas coisas. Muitas coisas. Mas o primeiro de tudo aqui e mais importante, é preciso acontecer um convite aí. É interessante que esse relato é o relato do primeiro milagre que Jesus fez em toda a sua história. A Bíblia não diz se ele fez algo mais. Existe um filme que eu assisti antigamente, que mostra a vida de Jesus. Ele era uma criança e eles ressuscitam um passarinho. Quem já viu isso? Quem já assistiu esse filme? Isso é extra bíblico, tá, gente? Isso não está na Bíblia, não. O primeiro milagre que Jesus faz em toda a sua história foi essa, numa festa de casamento, onde ele foi convidado. E para esta casa, Jesus, ele vai. Então a primeira coisa, irmão, que eu quero trazer para você é que não tem como Jesus ele vir, não tem como Jesus chegar até você se você primeiro não fizer o convite para ele. Todos aqui já convidaram Jesus para a sua vida? Levanta a mão. Todos vocês já aceitaram Jesus como seu Salvador e suficiente Senhor? Ou o contrário, amém? Porque, gente, a Bíblia vai falar que isso aqui, também é uma casa. O nosso corpo, ele também é uma habitação. Tem uma parábola, uma história que Jesus mesmo conta, que é muito interessante, e isso fecha para nós a ideia de que, de fato, existe como Deus, através do Espírito Santo, ou o diabo, através de seus demônios, habitarem em nós. A Bíblia vai falar, esse texto, ele vai estar, acho que eu não coloquei aqui, acho que é Mateus 12, a partir do versículo 43, não precisa nem colocar. A Bíblia vai falar que Jesus vai contar que um espírito imundo sai de uma pessoa, né? Isso, claro, após um processo de libertação, de cura, aceitou Jesus, resolveu sua vida, esse demônio ele sai da vida da pessoa. E ele roda pelo mundo. Só que quando ele roda pelo mundo aí, ele não encontra onde pousar. O que é que ele pensa? A primeira coisa, eu vou retornar para a casa de onde eu saí. É isso que o demônio faz. E quando ele chega nessa casa, se ele vê que essa casa está desabitada, gente, ele aproveita. Porque agora ele não vem só. Ele traz consigo agora mais o quê? Mais 7 demônios, tornando o estado daquela pessoa pior do que o anterior. Isso é o que a Bíblia fala. Romário, prove isso. Fácil demais. Olhe para os cristãos de mídia que nós vemos hoje. Os cristãos da mídia que você vê hoje, que você conhece, né? J.A., quem mais? A Priscila. São todas pessoas que foram esvaziadas de si. E muitos outros. Jesus veio, habitou e morou. Só que o que foi que aconteceu? Elas se permitiram esvaziar-se novamente. Quando o inimigo vem, ele torna o estado daquela pessoa pior. Veja o estado dessas pessoas hoje. Então, gente, você tem que entender que você é uma habitação. Você é uma casa. É a primeira casa onde Jesus ele precisa entrar. Jesus ele vai entrar e ele quer entrar em várias casas, principalmente casas, né, materiais, como a gente vem falando, que é o que a gente traz como tema celular aqui para nós. Jesus ele quer entrar, se possível, em todas as casas dessa cidade de Mirandópolis, amém? Só que ele só pode entrar nessas casas se você se permitir ser morada dele. Amém, gente? Essa canção que a gente cantou por último agora, são coisas assim, eu me preocupo muito, porque são frases que nós liberamos sem entender às vezes, sem entendimento. E eu não estou falando aqui para quem entende, tá, gente? Porque imagina você dizer aí que você não é mais seu, mas sendo que você vive a tua vida como você quer. Você está mentindo. Vocês estão me entendendo, gente?
Então são coisas, é isso que eu falo quando eu iniciei aqui, dizendo que a voz da noiva não se entende mais. A voz da noiva está embaçada. Está embaçada. Porque ela proclama algo com a boca, mas as atitudes, o caráter e o comportamento está totalmente em desacordo, incoerente. E mais uma vez, tem um espelho aqui falando. Eu estou falando para mim. Né? Uma frase que eu ouvi essa semana, depois de um vasto polêmica música que saiu na internet aí, é que a noiva falsa, ela vai se rebelar. Então você pode estar ouvindo o que eu estou falando e você pode estar rebatendo tudo. Mas a verdadeira noiva, ela para, reflete e pede misericórdia. Então, gente, é preciso que nós, antes de tudo, sejamos essas habitações, essas casas, esse lugar de Deus morar e habitar. Aí sim você vai poder depositar isso numa casa, numa célula, numa igreja, onde quer que você for. O texto de João vai falar que Jesus, ele foi convidado para esse lugar. Jesus foi convidado, ele não convidou Maria e Jesus foi de gaiato, não foi. Ele convidou Maria e disse que convidou Jesus também. E Jesus se fez presente ali. E o milagre aconteceu. Quando Jesus entra em nossas casas, aprendemos que os recursos materiais não bancam a alegria das nossas vidas. É o primeiro ponto do nosso esboço aí. Quando Jesus entra de fato na nossa casa, o recurso material, eles não suprem a tua alegria. E isso é de praxe, gente, eu não preciso nem falar. Muitas pessoas colocam suas idealizações, colocam seus quereres, colocam os seus objetivos, tudo isso acima daquilo que Jesus pode trazer para a tua vida. A Bíblia vai falar que Jesus, ele tem para nós a paz verdadeira. Ele vai falar: eu dou-vos a minha paz. Eu não dou como quem? Como o mundo vos dá. Por quê, gente? Porque a paz no mundo, ela é circunstancial. Pode estar tudo bem, as finanças estão legais, meus filhos estão saudáveis, minha esposa está bem, num bom emprego, eu estou num bom emprego, financeiramente estamos bem, temos um carro bom, temos uma casa boa, não pagamos aluguel, minha placa solar já está toda paga. Aí sim eu tenho paz. Aí, sim, Senhor, o Senhor é Deus na minha vida. Mas começa a desmoronar as coisas na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, vai perder? A paz. Por quê? Porque ela é baseada nas circunstâncias, naquilo que eu posso controlar. Ela é baseada naquilo que, o que é palpável e visível, que eu posso controlar, ela baseia-se naquilo. Se aquilo some, pronto, sumiu tudo. Só que você esquece que você um dia convidou Jesus para vir para essa casa. Você esquece que você convidou Jesus para, de fato, fazer parte dessa festa, desse casamento, né? Vamos dizer assim. Porque casa, quando você fala casa, reflete família, amém? Vai falar de família, marido, mulher, filhos, né? A não ser que você seja solteiro, more só, mas está no mesmo lugar, tá? Mas a primeira coisa que nos vai, gente, é a paz. Por quê? Porque ela é baseada nas circunstâncias. Então você coloca aí a tua alegria naquilo que é material. Os recursos materiais por si só, eles não podem sustentar você. Mais uma vez, tem como provar que a alegria, que o bem material ele não vai sustentar a tua felicidade? Não, porque nós somos viciados. Todos nós somos viciados, gente. Gente, que conversa é essa, Romário? Que história é essa? Se você alcança um objetivo, aquele objetivo que você alcançou já não tem mais graça. O que é que você quer? Alcançar mais alto. Isso não é errado, tá? Não me entendam mal, pelo amor de Deus. O problema é que isso aí vai se tornar para você, né? Aquele disparar de dopamina vai estar dependendo todas as vezes daquilo que você pode ou não conquistar. E não é sobre nós. Amém? Não é sobre nós. Eu sempre falo, e eu sempre carreguei isso quando eu trabalhava na casa de recuperação com os meninos.
que o que vai, gente, fazer você se sustentar, tendo situações boas ou situações ruins, como Paulo vai falar, eu sei viver bem na abundância, na pobreza, na alegria, na tristeza, o pau cantando, eu dormindo numa cama boa. Paulo vai dizer que isso aí é circunstancial. Por quê? Porque ele tinha um propósito firmado, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele queria, ele sabia onde ele ia chegar. Quando nós nos apoiamos naquilo que de fato é material, pode olhar, pode procurar. É sempre uma forma de justificar aquilo que nós somos. Sempre vai ser. Se não for Jesus, sempre vai ser o teu ego, sempre vai ser o teu orgulho, sempre vai ser você querendo mostrar quem você é. E hoje para nós, dentro da igreja, isso é super natural, isso é super normal. Mais uma vez, a igreja, quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando plenitude não, tá? Eu tenho que explicar, que senão vai ficar tudo torto, né? É igreja geral, tá? É a igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja universal de Jesus. Toda aquela igreja que Jesus vem buscar quando Ele vier. Ela está ficando embaçada demais. Mas lembre-se disso, se você convidou Jesus para essa casa que é você, abre mão dos recursos, no sentido de colocar a tua confiança nisso. Se sustente apenas naquele que pode transformar a água em vinho, aquele que pode trazer o milagre para dentro da tua casa. Se é esse Deus que você adora e que você diz com seus lábios adorar e ser dele, então prove. Ponto 2. A religião não resolve os problemas da vida. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Está lá em 6, 7 esse versículo. A religião não resolve os teus problemas. E isso foi a pauta que rolou nessa semana aí, né? Uns 15 dias atrás aí, sobre essa questão dessa canção que saiu aí. Quem ouviu a canção que saiu aí, que foi polêmica pra caramba, né? Da menina aí que cantou no reality e não sei o quê. E você vai ver que houveram tantos comentários, né? Que legal, que música bonita, que música legal. Mas outros disseram: não, isso aí ela está generalizando. A igreja ela não é isso, a igreja ela não é assim, porque, gente, quem não ouviu a música, ouça, tá? É a música chamada Evangelho dos Fariseus. Olha o nome da música, você já pega por aí. Evangelho dos Fariseus. Trocando por miúdo, hipócritas. Evangelho de gente hipócrita. E a canção tem uma letra muito, muito forte, muito forte. Porque ela vai tratar de situações e de peculiaridades que a moça que cantou e compôs fala na canção, que é como eu falei no início: aquele que tem um ego muito apurado e é cheio de ferida, ele vai sair se rebelando para todo lado. A igreja não é isso. É como se a igreja, preste atenção, é como se a igreja precisasse de defensores. Eu disse isso para o pastor Felipe uma vez. É como se a igreja precisasse de alguém que defendesse ela, Denis. Não, você não pode falar isso com a igreja, não. Porque isso aí não... Gente, pelo amor de Deus, a igreja ela não precisa de pessoas para defendê-la. A igreja ela não precisa que você ponha o seu peito para dizer que você... Não precisa. Ela tem um dono. Ela tem um dono, ela tem um noivo que a protege. O único cara que eu vi na Bíblia que se meteu a besta de querer dar de frente com a igreja, se deu de frente com Jesus. Paulo, ficou 3 dias cego, depois se converteu. O próprio Jesus foi lá e resolveu a situação. Aí tem um monte de santo de Deus aí que quer se colocar nesse lugar de defensor, sendo que a igreja não precisa de guarda-costas. Você precisa, na verdade, é cuidar da sua vida. Nós precisamos, de fato, cuidar das nossas almas. É edificar, de fato, essa casa aqui
que muitas das vezes está em ruínas, está derrubada. É como Deus fala: minha casa está em ruína e vocês moram em casas aplainadas. Você inflama o teu ego naquilo que você quer, mas naquilo que eu preciso, que é esse corpo bem cuidado, guardado, livre do pecado, livre da pornografia, livre de toda a desgraça que tem aí, de drogas, de bebidas, de pensamentos impuros. Eu quero que você se guarde disso. Olha o que é que Tiago, coloca Tiago 1:27 vai falar. Uma vez que a religião ela não pode salvar e te tirar dos teus problemas. Olha o que é que Tiago 1:27 vai dizer. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar corromper pelo pecado. A religião não serve para nada, de fato. Quando você entra em um sistema onde as regras não vêm do céu e vêm dos homens, de fato não presta. Mas em Tiago 1:27, ele vai trazer o que é de fato uma religião. Religião é uma palavra que ela migra do latim para nós como transliterada quase, né? Ela significa religare. Religião no latim religare. A tradução está na cara, né? Religar, voltar a ligar algo. Então o homem, por conta do pecado, ele se separa. A religião verdadeira, ela vem para quê? Para ligar o homem novamente ao seu propósito. Essa é a verdadeira religião. Se você ouvir a canção, você vai ver que a canção ela está falando sobre isso. Ela está falando sobre um sistema religioso, me desculpe da palavra, ceboso, que manipula, que cria, em vez de exemplos e verdadeiros filhos de Deus, como o Tiago falou aqui domingo. Foi o Tiago que falou domingo, sobre a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. É isso que a religião verdadeira faz. E não simplesmente te deixa acomodado. E não simplesmente te deixa, de fato, um crítico daqueles que querem de fato fazer algo no reino. Porque aquilo é como se o sal fosse jogado assim, ó, na ferida. E quem é feridento vai gritar, ai. Aquele que tem o seu caráter não transformado por Jesus, ele vai gritar isso. Então a religião, gente, não se engane. Você é de que religião? Eu sou da religião evangélica, sou dos crentes, eu faço parte dos crentes. Pelo amor de Deus, se você não estiver fazendo o que Tiago 1:27 está falando, você está na parte de cá da laranja. Não sei nem se é uma banda, né? Porque, misericórdia. Vocês estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Sei que não é uma palavra de tanto glória a Deus e né, aleluia. Mas isso aqui falou mais comigo do que está falando com vocês. Terceiro ponto, e a gente finaliza. Quando Jesus entra em nossas casas, aprendemos que a restauração da vida é obra exclusiva dele. Ponto final. A restauração da sua vida não é pela força do seu braço, não é pela capacidade que você tem de lutar contra o pecado, mas é responsabilidade somente de Jesus. É só Ele que vai poder fazer a restauração completa dessa casa. Ô João Mário, mas você mesmo não disse agora que era nós que temos que restaurar? Sim. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando isso para quem? Para um monte de descrente, não é verdade? É para isso? Jesus está falando isso aqui para quem? Para a igreja. Só que o interessante é o lugar onde Jesus está. Jesus está do lado de fora. Como é que... Olha a palavra que ele dá para a igreja. Meus irmãos, eu estou aqui do lado de fora, estou batendo na porta para vocês deixarem me entrar. E os crentes, não é Jesus não que está batendo lá fora, não. Jesus já está aqui dentro há muito tempo. Não, que conversa é essa? A religião vindo. E muitos de nós agimos assim, irmão. Muitos de nós estamos ouvindo a voz do Senhor falando e não estamos
dando ouvidos. Estamos apenas escutando, dando ouvido não. Então se trata de uma casa onde, por mais que as pessoas dissessem que ele estava dentro, ele estava do lado de fora. Aí nós dizemos de muita boca cheia que de fato nós somos transformados, somos libertos, mas sou intrigado do meu pai. Não, eu sou liberto, Romário, mas falo mal dos meus amigos, daqueles que são, né, inimigos meus, vamos dizer assim. Não, eu sou transformado, mas só nego. Não, mas eu sou transformado, mas a boca é cheia de mentira. Não, mas Jesus entrou, eu sou crente, aleluia. Quer que eu fale um texto bíblico para você? Mas a boca é cheia de palavra de baixo calão. O comportamento é totalmente deturpado com aquilo que de fato Jesus se comportaria. Quem nunca assistiu um filme que eu vou indicar agora, assista. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um filme muito bom. Vai te fazer refletir das posições, das tomadas de decisão que você poderia tomar. Se Jesus estivesse no lugar, será que ele faria isso? Se Jesus estivesse no meu lugar, será que eu diria isso? Será que eu pensaria isso? Se fosse Jesus aqui nessa situação. Não, Romário, mas você quer comparar demais. Você quer comparar com Jesus. Oi, filho, se você não estiver lutando para ser igual a ele, você está perdendo seu tempo. Paulo mesmo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem essa autoridade? Eu tenho essa autoridade para falar isso? Não, Romário, mas eu estou caminhando para lá. Glória a Deus, eu também estou e quero. Amém, irmão? Queremos levar Jesus para as casas. Só que primeiro ele quer entrar aqui, ele está batendo. Primeiro ele quer restaurar aquilo que precisa ser restaurado aí. Essas ruínas que você está escondendo ou colocou debaixo do tapete, ele quer mexer, ele quer revirar isso aí para poder resolver. Senão, essa passagem bíblica histórica de Caná da Galileia, ela não pode se repetir na tua vida. O vinho nunca vai se transformar. A água vai continuar sendo água. Para você lavar suas mãos, fazer seus rituais, continuar nas suas superstições. Enquanto você não der essa abertura para que de fato Jesus entre, você não vai poder levar ele para as casas. E é isso que nós queremos fazer nas células. Pelo menos eu creio que seja esse o objetivo do Diogo, quando nos chama para trazer a revisão aqui, para falar das células. Eu creio que seja isso que está no coração dele, a gente de fato levar um Jesus verdadeiro para esse povo, gente. Levar de fato um Jesus que cure, que transforme, um Jesus que de fato liberte essas vidas. Porque senão, é a história do evangelho fariseu. Estamos na igreja, cultuamos ao Senhor, achamos muito gostoso estar com os irmãos, é muito bom. Só que a gente vai viver uma vida evangélica na mediocridade. E quando eu falo mediocridade, gente, a palavra medíocre é de médio, tá? Mediano, uma vida que todo mundo é assim, então vamos viver do mesmo jeito. Todo mundo está andando nesse caminho aqui, então vamos andar dessa mesma forma. E não é isso que Jesus quer. A igreja já está cheia de vazios já. Aí eu vou me tornar mais um vazio. E isso começa quando nós o convidamos de fato. Não é só no domingo, Nicolas. Não é só no culto da noite, que é um culto muito explosivo. É uma bênção, a palavra é top. O louvor libera uma unção tremenda. Mas só serve para aquele momento, irmão. É só para aquele momento ali. Nós precisamos trabalhar de fato uma meditação diária, um pensamento diário naquilo que o Senhor pode estar trabalhando para você. Todos os dias eu pelo menos faço isso. Quando eu me acordo e digo: meu Deus do céu, o que é que tem hoje? O que é que nós vamos fazer hoje? Senhor, em nome de Jesus, abençoa o meu dia, porque eu não sei o que é que pode acontecer. Hoje eu tenho minha barbearia, né?
Hoje eu estou trabalhando para mim mesmo hoje, e lá na barbearia é um lugar onde eu lido com muitas pessoas e de todos os tipos. Pessoas chegam assim a confessar para mim coisas lá que eu digo, meu Deus do céu. E se eu não tiver nada de Jesus para depositar na vida dessas pessoas, irmãos, para quê? Só vai servir para eu ganhar meu dinheiro, me sustentar e pronto. Mas não é isso, não se trata disso. Nós precisamos de fato ansiar, nos manter nessa expectativa. Essa é a palavra. Eu sempre vou falar de expectativa, porque a expectativa é o que vai fazer Jesus, vai fazer o Espírito Santo se mover no nosso meio. Se não for isso, Ele não vai querer se apresentar para alguém que não quer. Ele não vai querer usar uma pessoa que não quer ser usada, que não tem expectativa daquilo que Ele pode liberar para a sua vida, para você dar para o irmão que está do lado, só espera de quem está no altar. Irmãos, o pastor ele está na igreja para coordenar, organizar, deixar tudo bonito, organizar o pessoal do louvor, as finanças, os burocráticos, tudo isso é o pastor que faz. A palavra acontece no espiritual, ele é o líder da igreja, ele tem uma palavra, aleluia, mas você não é uma ovelha muda. Como é que você vai desenvolver aquilo que Deus quer para você se você não se interessa? Não, amado, mas eu já sei o chamado que Deus tem para mim, aleluia, e eu me alegro com isso, mas 95%, eu não vou dizer 99% da igreja não sabe para onde vai. Por quê? Porque depende que o pastor, ele fica dizendo, Nicolas, você vai ser isso, Elias, você vai ser isso, Deus está me dizendo. Carlinhos, ó, Deus está me dizendo que você vai ser isso. Assim fica fácil, irmão. Deus ele nunca vai confirmar a sua chamada, Deus nunca vai confirmar aquilo que Ele tem para você se você não se mover primeiro. Então vamos se mexer. Não, mas Deus me quer como líder de célula nesse ano de 2024. Então, meu irmão, se mexa, se mova. Não fique só esperando não, porque senão a gente 2 andorinhas, 3 andorinhas não faz verão não. O povo no deserto, quando tinha o maná, não era o sacerdote que colhia o maná para todas as tribos não. Cada um saía do seu lugar e ia colher o maná, senão morria de fome. Aí nós ficamos esperando como aqueles passarinhos no ninhozinho ali, com a biquinha aberta para só receber. Não é assim que funciona. Vamos acordar. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós eu me incluo, irmãos, nisso. Eu queria convidar você que, de fato, sente que não deu ainda tudo que tinha que dar para o Senhor. Queria convidar você aqui à frente. E eu já estou aqui.